Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Mais uma segunda-feira que Deus nos possibilitou estarmos aqui para batermos um papo e levarmos muita coisa boa no nosso programa Tapiri da Fé. Mas antes de começarmos esse nosso programa, eu peço a você que comigo façamos a nossa oração inicial, para que Deus e o Espírito Santo de Deus possa estar sempre conosco nesse nosso programa, em nossa vida, na sua vida e na vida da nossa comunidade e da nossa igreja. Feche os seus olhos e reze comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Meus amigos, é com esta oração, a oração ensinada e deixada pelo próprio Jesus Cristo, que começamos o nosso programa de hoje. E quem estará conosco hoje para batermos um papo no nosso quadro Falando de Vida e Falando de Fé é a nossa amiga e psicóloga Ana Daniela. Ven, Senhor Jesus, Maranatha. Meus amigos, no nosso quadro A Leitura Orante da Palavra, é o momento em que nós possibilitamos a você que não fez a leitura da Palavra de Deus hoje, possa agora, juntamente comigo, fazermos a leitura que sustenta a nossa fé. Este livro que foi deixado e inspirado pelo próprio Deus. Portanto, pegue a sua Bíblia e abra em Lucas, Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 4, versículo 24 ao 30. Repetindo, Lucas, capítulo 4, o versículo de 24 a 30. Amém, irmãos? Então, façamos a leitura juntos. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguiu seu caminho. Palavra da nossa salvação. Meus amigos, minhas amigas, a nossa reflexão de hoje, ela é direcionada por Jesus a partir do Antigo Testamento, de 2 acontecimentos que aconteceram no período do Antigo Testamento. O primeiro deles, Jesus relata o momento em que o profeta Elias é enviado pelo próprio Deus à viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta.
A leitura diz que nesse momento houve uma grande fome e as pessoas estavam a definhar. A viúva, todo mundo conhece a história da viúva de Sarepta. Ela estava colhendo galhos para fazer o fogo e tinha apenas 2 pães e um pouco de azeite para se alimentar com seu filho. Na verdade, ela estava preocupada com seu filho, porque já estava a definhar de fome. E o profeta Elias foi muito claro: não te preocupas, fazes tudo que Deus pede através de mim, confia em Deus. Então a leitura explica, né, que todo dia era multiplicado aquele pão e aquele azeite. O profeta Eliseu, acontece a mesma situação. Jesus fala do leproso Naamã. A situação de Naamã é totalmente diferente. Naamã é rico, é comandante do exército do rei da Síria e, portanto, não passava necessidade como a viúva encontrada por Elias. Então são 2 realidades totalmente diferentes. E só que Naamã era leproso. E nós sabemos que a lepra, o leproso, era tido como a lepra era o pecado. Ele estava sendo condenado, seus pecados, através da lepra. Então, Naamã é orientado por uma escrava israelita, né, presa numa das invasões do exército sírio. Ela é tida como escrava e trabalhava era escrava de Naamã. Então ela aconselha Naamã a ir a Israel para encontrar Eliseu, o único homem que poderia ajudá-lo. E ele vai. Então acontece toda aquela trajetória do discurso de Eliseu com Naamã. A gente encontra isso no Antigo Testamento, no livro dos Reis. E eu quero deixar aqui a mensagem da viúva e do leproso. Jesus deixa bem claro sobre a aceitação do estrangeiro, daquele que é o diferente. Essa é uma mensagem. Mas a confiança em Deus, a confiança que a viúva teve nas palavras de Elias e a confiança em Deus que Naamã teve nas palavras de Deus através do profeta Eliseu. Estamos passando por um momento de quaresma em que não só confiar em Deus, mas temer a Deus é extremamente importante para fazermos sempre esta reflexão. Confiar em Deus e temer a Deus. Tem uma passagem do diário de Santa Faustina que ela relata que reconheço que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar. Então, se confiarmos em Deus, Ele vai dar somente o que nós podemos aguentar. Foi assim que a viúva confiou em Elias e foi assim que Naamã confiou em Eliseu. Deus não dá nada além do que podemos suportar. Fiquem com Deus e boa quaresma. Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos de volta com o nosso quadro Falando de Vida e Falando de Fé. Vocês lembram que lá no início do programa eu falei que tinha uma pessoa muito especial para bater um papo conosco hoje, e um papo super interessante e super importante. Quem está conosco hoje para falar sobre ansiedade, especialmente nesse período que estamos vivendo ainda com Covid, é a nossa amiga e psicóloga Daniela. Boa noite, Daniela, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Daniela, desde já eu agradeço a sua disponibilidade em estar aqui conosco numa segunda-feira, que a gente sabe que
Todo mundo sempre tem alguma coisinha, mas você tirou esse tempo para estar aqui conosco. Daniela, eu já quero que você se apresente para os nossos amigos que estão nos ouvindo lá do outro lado. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Ana Daniela Magalhães, atuo como psicóloga clínica e é uma alegria estar aqui com vocês hoje para poder compartilhar esse tema que é de tão importância, né, que é a ansiedade. Eu atuo na área clínica online. Depois da pandemia, todos os nossos serviços ficaram online, né? Então eu atendo online, atendo no Instituto Verde Esperança e é uma alegria estar aqui com você. Muito bom. Daniela, já vamos começando o nosso bate-papo, você falando para os nossos amigos e para mim também, que desconheço, sou leigo no assunto, o que é ansiedade? A ansiedade... as pessoas elas acham que a ansiedade ela é uma doença, já tomam esse olhar como uma doença, mas na verdade a ansiedade ela é uma resposta a uma ameaça futura, ela é um medo do que pode acontecer. A ansiedade ela em si ela é algo positivo, porque graças à ansiedade, ao atravessar a rua, que ela é junto com o medo, então ao atravessar a rua você olha para um lado, olha para o outro para não ser atropelado, então ela te dá esse mecanismo para que você se proteja de algo que vai acontecer. A ansiedade ela é encontrada tanto na infância, quando a criança está na escola e fica ansiosa para chegar o dia seguinte, o adolescente, o adulto quando está no trabalho, ela é algo positivo. Contudo, chega num limiar, então chega num momento que ela pode se tornar patológica, então ela pode se tornar uma doença. E aí a gente vai ter as variedades dos transtornos de ansiedade, que tem as crises de ansiedade e em diante. A ansiedade, então, ela se apresenta de várias maneiras. Antes da pandemia, a gente poderia ver no Brasil de uma maneira. Contudo, exemplo, em 2019, a OMS, ela fez uma pesquisa onde ela dizia que 18,6 milhões de brasileiros apresentavam ansiedade. Com a pandemia, com esse novo coronavírus, aumentou para 19 milhões de pessoas, que aí veio também a depressão, veio os outros transtornos, mas a ansiedade ela subiu no nível vertiginoso, porque as pessoas não estavam acostumadas com a nova maneira de viver a vida. Então essa nova maneira impactou muito os adolescentes, os adultos, mas onde a gente consegue ver esse impacto nos jovens. Nos adultos a gente encontra bastante, mas nos jovens você vê nas escolas, você vê nessa realidade o quanto essa nova maneira de viver a vida afetou a realidade deles. Então, se eu pudesse falar para você que a ansiedade, se você Daniela, tem como viver sem ansiedade? Não tem como viver sem ansiedade, porque veja, uma pessoa sem ansiedade é uma pessoa fria e calculista. E quem é uma pessoa fria e calculista é um psicopata. Ele não tem sentimento. Então a ansiedade ela é um mecanismo, ela faz parte dessa nossa maneira de ver a vida. E se eu consigo controlar esse mecanismo, eu vivo a minha vida naturalmente, sem ter dificuldade de me relacionar com o mundo ao meu redor. Legal. Então a gente pode dizer que tem causas para a ansiedade? Sim, a ansiedade ela é multifatorial, ela não é só do ambiente, não é só biológica, ela é multifatorial. Então assim, tem componentes genéticos, algumas pessoas são mais predispostas geneticamente a ter ansiedade, outras têm um ambiente, então assim, um ambiente estressor, um ambiente que cobre muito essa pessoa. Adultos, por exemplo, um adulto que já tenha predisposição à ansiedade e no ambiente dele ele viva num trabalho que cobre muito ele, seja um trabalho instável, que o chefe cobre muito ele, que em casa ele tenha uma família mais rígida, essa pessoa ela vai estar mais predisposta, mais propensa a ter uma ansiedade. E assim como, mas Daniela, outras pessoas podem viver na mesma estilo de vida e não ter ansiedade. Sim, é verdade. Porque tudo depende do teu equilíbrio, da tua maneira de ver. Mas, exemplo, o histórico de vida.
Tem pessoas que começa tudo na infância, né? Então, assim, se desde criança os pais são muito rígidos, são muito inflexíveis, se não ensinam a criança na hora da punição e na hora de dar um brinquedo, exemplo, se por qualquer coisa o pai vai lá e briga, e do nada o pai lá vai dar um presente, a criança, ela não consegue identificar qual é o momento que eu recebo uma punição, que meu pai vai brigar comigo, e qual é o momento que eu vou receber um presente. Então, esse conflito, né, de não saber em que momento vai receber as coisas, isso pode gerar ansiedade. Mas aí tu pode me dizer assim, Daniela, eu tive uma criação ótima, eu não tive nada disso, mas hoje eu tenho uma ansiedade. Significa que tu pode ter tido uma infância ótima, saudável, mas na tua juventude ou na tua fase adulta, os níveis estressores ao redor foram maiores e você não conseguiu lidar com isso. E a maneira como o teu corpo ele reagiu a esses estímulos foi desenvolvendo a ansiedade. Legal. Daniela, pelo que você me falou, a ansiedade são sintomas, né, tanto físicos quanto psicológicos. Como psicológicos. Então, você pode apresentar para nós alguns sinais físicos e também sinais psicológicos que a gente possa identificar que uma pessoa está ansiosa? Sim, aqui é interessante porque a ansiedade, as pessoas acham que elas estão com problema de coração, problema cardiovascular. Por quê? Quais são os sinais práticos da ansiedade? Falta de ar, palpitação, suor nas mãos ou nos braços, nas pernas, inquietação, irritabilidade, psicológicos, medo de enfrentar as situações, medo de ser contrariado, de as pessoas não gostarem dele, medo de enfrentar as situações, aversão ao perigo. Não que nós, porque assim, a vida, você vai enfrentar alguns leves perigos, né, na vida, que é alguns desafios que a gente chama. E o ansioso, ele tem aversão a isso, porque se ele pensa, só de pensar que ele vai enfrentar alguma coisa, ele começa a ter pensamentos negativos sobre aquilo e ele aumenta esses pensamentos. Então, os pensamentos negativos, eles triplicam de uma tal proporção que todos esses pensamentos, todos esses sintomas físicos que eu acabei de dizer, eles eclodem 2, 3, 5 vezes mais fortes. Então veja, tem pessoas que no trabalho tem crise de ansiedade, que é tudo isso junto. E um medo de que algum momento vai morrer, medo de que vai acontecer alguma coisa. Então assim, muitas pessoas vão parar no hospital achando que estão tendo algum problema cardiovascular, estão tendo alguma parada cardíaca, mas na verdade é crise de ansiedade. Verdade, né? Legal, cara. Eu posso até ter passado por uma situação dessa e agora que eu estou me identificando como uma pessoa ansiosa. Muito bom. Daniela, como nós podemos tratar a ansiedade? Eu acho que é um ponto muito, muito importante, ainda mais nesse período que a gente está vivendo hoje. Aqui é interessante, Kelmis, porque a ansiedade, ela é um conjunto de fatores, o tratamento dela é um conjunto de fatores. Então, dependendo do nível de ansiedade que você se encontra, só a psicoterapia, que é a terapia da mente, com o psicólogo, resolve. Você vai para a psicoterapia, faz a sua terapia toda semana e você consegue controlar essa ansiedade. Tem pessoas que já estão no nível um pouquinho mais acima, digamos assim, e elas precisam de auxílio medicamentoso. Então elas vão precisar de tomar remédio para controlar a ansiedade. Então é psicoterapia mais medicação. E para melhorar ainda, para fazer o combo, eu acredito que a união de alimentação, então assim, reduz o açúcar, reduz o café, melhora a tua alimentação com vegetais, tem um vegetalzinho que eu não lembro agora o nome dele, ele parece uma arvorezinha. Eu não lembro agora o nome. Mas ele é ótimo para quem tem ansiedade. Legumes, então, brócolis, perfeito. O brócolis, ele é ótimo para quem tem ansiedade. Legal.
E atividade física. Então mas Daniela, eu sou sedentária, eu não gosto de fazer atividade física. A ansiedade, ela vai fazer com que te paralise, né? Você fique só em casa, alimentando aquele ciclo vicioso da ansiedade. Se eu faço atividade física, eu oxigenizo a minha mente, assim eu penso melhor, eu consigo analisar melhor as situações e o meu corpo também trabalha. Então veja, é um combo: psicoterapia, talvez remédio, dependendo da sua necessidade, né? alimentação e atividade física. Se tu fizer esse tratamento, eu tenho certeza que a tua ansiedade ela vai diminuir drasticamente e vai chegar num ponto de ser uma ansiedade normal. E aqui é interessante, Kelmes, como é que eu sei, quando eu sei que a minha ansiedade é uma ansiedade normal? É quando eu tenho um pensamento negativo e depois ele vai embora e aquilo não afeta meu dia. É quando eu não tenho palpitação, quando eu não tenho sudorese, a minha ansiedade não me causa nada disso. E quando me causa, é só naquele momento e depois vai embora. Eu passo o dia todo bem. A ansiedade patológica, durante o dia eu começo a ter esses sintomas. Durante o meu dia eu começo a ter preocupações, eu começo a ter irritabilidade, eu fico agitado, eu fico nervoso. E do nada, sem motivo aparente. Nesse momento eu preciso parar e falar assim, pera, eu preciso de ajuda, vamos para psicoterapia. E aqui tem uma psicoterapia, todas as abordagens da psicologia, elas te ajudam no tratamento da ansiedade. Mas existe uma abordagem que ela trabalha perfeito os pensamentos, as emoções que a ansiedade ela gera, que é a abordagem da terapia cognitiva comportamental. Então você que está me ouvindo e quer procurar um psicólogo, vai na internet, psicólogo TCC, que é terapia cognitiva comportamental. E aí vai aparecer lá um local onde você pode, ou o profissional que você pode estar sendo trabalhado. Não que as outras abordagens não ajuda porque elas auxiliam bastante. Mas até se é só para ansiedade, porque nunca é só para ansiedade. Mas se você está indo por conta da ansiedade, a TCC é a abordagem referência, digamos assim, que nós temos. Você falou sobre o tratamento, agora fale sobre a prevenção. Como se prevenir da ansiedade? Tá. Eu não sei qual nível que você se encontra nesse momento, mas suponhamos que a sua ansiedade ainda esteja no nível básico, assim, que você esteja tendo pensamentos negativos, que seu coração palpite de vez em quando. Como prevenir? Primeiro é resolvendo o que você precisa resolver. Como assim? A ansiedade, ela faz com que você fique pensando em certos tipos de pensamentos. Por exemplo, quem está na escola, eu tenho uma prova para fazer, e aí você só fica pensando naquela prova e você não faz nada. Então, para prevenir, diminuir a tua ansiedade, o que você faz? Você divide essa tarefa em micropassos e você estuda para a prova. Simples assim. E dessa maneira eu diminuo a ansiedade. Agora, se for um adulto, Daniela, eu tô devendo até a minha alma, não sei o que fazer. Como diminuir a ansiedade? Primeiro, estudando como você vai sair dessa situação. Buscando maneiras de você resolver aquele problema. Porque veja, a ansiedade ela vai fazer com que você fique pensando sobre aquele assunto, que você se diminua, que você entre naquela preocupação. Então uma maneira de você sair dessa preocupação é você buscando maneiras de resolver. Então para eu prevenir alguma coisa, eu preciso dividir minha preocupação em micropassos para eu poder solucionar. Agora, Daniela, se eu já estou no nível já mais avançado e não tenho como mais resolver algo sozinho, como você vai prevenir? Fazendo terapia. Não tem outro jeito, indo no médico, tomando remédio. A prevenção, no seu caso, que já está mais grave, é você fazendo alguma coisa para resolver. E o que faz para resolver é tomando remédio, fazendo terapia, fazendo exercício físico, melhorando a sua alimentação. Quem não tem, olhando para a Zona Leste, grande parte são pessoas que não têm condição financeira. Então, uma maneira que essas pessoas têm de prevenir uma ansiedade é usando a rua, fazendo caminhada.
É todo dia você vai e faz 30 minutinhos de caminhada. Se alonga e vai fazer caminhada, porque a atividade física, ela vai te ajudar nesse processo, tanto físico como mental. E aí a alimentação, ok, minha alimentação não pode não ser tudo aquilo, mas se eu já conseguir diminuir o açúcar, já ajuda. Açúcar no, sei lá, no café, no suco, já ajuda. Se eu diminuir o café, eu posso nem tirar, mas se eu diminuir o café, já ajuda, é uma maneira de prevenir. Muito bom. Daniela, o nosso canal é um canal de fé. É um Certo. canal que propaga a nossa fé cristã. O nosso Tapiri da Fé também. Agora eu quero que a gente você fale um pouco sobre essa questão da ansiedade e fé. E a minha pergunta para você é possível a fé diminuir ou combater a ansiedade? Aqui é boa pergunta, obrigada. Muitas pessoas acham que a ansiedade faz com que você acabe com a fé, né? A fé ela é anulada. Mas na verdade aqui acontece o contrário. Enquanto maior nível de ansiedade eu tenho, mais eu preciso ter uma fé forte, uma fé fortificada, porque é a fé que vai fazer com que você saia da onde você está. Então, exemplo, se você vem para catequese, a tua espiritualidade é pastoral, então procura esses meios pastorais de reza do texto, leitura bíblica, para que você se fortifique na fé e assim consiga, por meio da leitura bíblica, consiga combater esses pensamentos negativos que ficam te assolando. Então a fé, na verdade, Camis, ela é uma arma poderosíssima no combate da ansiedade, da depressão, de vários transtornos, mas da ansiedade principalmente, porque tem 3 passagens que mais na frente eu vou falar, que elas falam pra gente ser menos ansioso, que ela fala pra você controlar a sua ansiedade. Você sabia disso? Na Bíblia tem várias passagens que falam sobre ansiedade, só que a gente não se dá conta. Na verdade, por não ler, né, você acaba não tendo esse conhecimento. Ou por não conhecer até agora o que seria ou o que é a ansiedade. Depois que você sabe, Exatamente. tem como combater. Agora eu vou pegar esse seu ponto aí. Eu queria que você como uma jovem, né, psicóloga, profissão, faz o seu trabalho belíssimo, e também você é uma cristã. Eu queria que você falasse para nós, para os nossos amigos que estão lá do outro lado, e para mim também, por que não, sobre a ansiedade do ponto de vista cristão. Como ela é vista? Então, aqui a gente entra num tabu, né? Porque tem cristãos que eles já vão dizer que a ansiedade, ela não é de Deus. A ansiedade, ela é uma pessoa que não tem fé. Mas na verdade, se você for conhecendo a ansiedade, você vai ver que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com falta de fé, com falta de Deus. É muito pelo contrário, é a pessoa que ela não está conseguindo lidar com seus problemas, com essas questões, com a atual situação que ela se encontra, e aquilo ali desenrola no sentido de prejudicar ela e acaba desenvolvendo uma ansiedade. Mas veja, como cristão, tem 3 passagens bíblicas que eu acho muito interessante. A primeira é sobre o Eclesiástico 38, de 1 a 15, que ele vai falar sobre o médico e o projeto de Deus. E nesse trecho eu acho bonito, porque ele vai dizer que a medicina é fruto de Deus, né? É fruto do desejo de Deus, e que nós devemos recorrer ao médico quando a gente está doente. Então, se você está aí do outro lado e acha que porque eu sou cristã, eu não devo procurar um médico, não devo tomar remédio porque isso não é de Deus, não devo ir para terapia porque isso não é de Deus, você está redondamente enganado, porque lá no Eclesiástico 38, capítulo 38, de 1 a 15, ele vai dizer
que o médico, ele é sim fruto das obras de Deus e que você precisa usar da medicina. Então ele fala dos fármacos, né, das misturas para você combater aquele mal que você está passando. Então aqui já acabou, não tem mais respaldo para que você diga assim, o médico não é da vontade de Deus. E tem, eu não estou encontrando, tem o Mateus capítulo 6, versículo, cadê? Mateus capítulo 6, versículo 34, ele vai dizer assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta cada dia a própria dificuldade. Então olha que interessante, o ansioso, ele se preocupa muito com o dia de amanhã, com aquilo que vai ser feito, aquilo que vai precisar fazer. Então se eu leio a palavra de Deus que me diz que eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, o que eu preciso internalizar para minha vida? Então, ok, se ele está pedindo para eu não me preocupar, eu não vou me preocupar. Eu vou depositar nas mãos de Deus a minha preocupação e aquilo vai dar certo. Esse é o raciocínio que a gente tem que ter, se você quer ter uma vida saudável. E o último é o Filipenses 4, de 6 e 7. Ele vai dizer assim: não se inquietem com nada, apresentem a Deus todas as necessidades de vocês, através da oração e da súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês. Então olha que interessante, a palavra de Deus vai dizer que para eu não me inquietar com nada, que para eu entregar aquilo a Deus, que aquilo ele vai guardar os meus pensamentos e meus sentimentos. Então olha que interessante, se eu pego essas passagens bíblicas e faço delas um momento de oração, eu começo a internalizar que as minhas preocupações, eu não estou só. Então a fé, ela começa a me sustentar. Ela começa a fazer um processo terapêutico comigo, porque a leitura da palavra de Deus, ela faz isso. Ela é uma terapia, porque ela vai te dando coragem, vai te dando estímulo para que você faça as coisas. Então eu sou catequista, eu ensino para os meus meninos da Eucaristia que eles têm que, a gente sempre lê a palavra de Deus, lê os salmos na catequese, e eu ensino para eles que a gente tem que ler e tem que rezar, entregar para Deus as nossas preocupações. Mal eles sabem que eu já estou trabalhando com eles isso na catequese. Mas é assim, se você tem a oportunidade de fazer isso com seus filhos, sem querer, eles não precisam saber o motivo. Só pegue a Bíblia, leia e reze com eles. Vai educando, vai catequizando eles dessa maneira, vai se catequizando. Que eu acredito que a fé, ela é um santo remédio. Ok, que a gente precisa fazer terapia e precisa tomar remédio, mas a fé, ela vai te dar esse alicerce, esse suporte para que você não caia, para que você não fique no, como eu posso te dizer, não fique se achando que você é abandonado, que você está só. Que você não está só, né? Deus é contigo. Na corda bamba da existência. Exato, né? Perfeito. Dani, meus amigos, o nosso tempo está acabando, o bate-papo está super que agradável e extremamente importante com essa temática sobre a ansiedade. Mas, como tudo que é bom dura pouco, eu vou deixar esse espaço para você, Daniele, dar a mensagem final para os nossos amigos e os nossos jovens que estão nos ouvindo lá do outro lado. É com você. Então, queridos, se você quer trabalhar a sua ansiedade, se você quer se tornar uma pessoa menos ansiosa, faça aquilo que a gente estava conversando aqui na live, né? Resolva algumas situações que precisam ser resolvidas, busque atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico. E aqui é interessante porque nós não falamos, eu falei remédio, mas eu não falei o nome do médico, sim. Que é o psiquiatra. E quando a gente fala sobre o psiquiatra, as pessoas dão um pulo, né? Porque já tem os seus estigmas. Mas busque ajuda. Aqui na Paróquia Cristo Rei, você que mora nos arredores aqui da paróquia, na Zona Leste, nós temos um projeto chamado Projeto Caminhos do Bem. E nós temos atendimento psicossocial para jovens a partir dos 12 anos de idade e adultos.
e com atendimento psicológico e assistência social. Se você se você quiser, se você sinta-se convidado a vir conosco para que a gente possa estar te ajudando desta maneira, e você quiser falar comigo, me siga nas redes sociais, Ana Daniela Mag de Magalhães. Lá a gente pode conversar, pode trocar outras ideias. E se você quiser atendimento psicológico comigo, vamos conversar por lá que a gente vê a melhor maneira, tá bom? Olha, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esse tema com todos. Nós te agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade de sair de casa depois de um dia de trabalho para vir bater um papo conosco em plena segunda-feira. Eu chamo Dani porque a gente já se conhece há muito tempo. É para os íntimos, mas é Ana Daniela Magalhães, nossa psicóloga. Fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado, Daniela. E a gente sempre diz aqui no nosso Tapiri da Fé, quando a coisa é boa, sempre pedimos bis. Então, no futuro não muito distante, você estará aqui conosco novamente, viu? Obrigada.